Olá, está começando agora o podcast Eleições 2022, uma realização do portal NG Plus e jornalismo Unisatic. Aqui quem fala é o Felipe Gabriel, jornalista da Satic, e hoje recebemos aqui para uma conversa o candidato Júlio Bittencourt, que disputa uma vaga na Assembleia Legislativa. Como deputado estadual, Júlio, bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, bom dia, Felipe. Bom dia aqui a Satic. É muito bom estar de volta aqui na escola que eu me formei no ensino médio. Hoje meu filho estuda aqui e estamos aqui para a gente conversar um pouco sobre eleições. Perfeito, Júlio. Lembrando que essa entrevista tem a duração máxima de 15 minutos, o tempo pré-estabelecido a todos que passaram aqui pelo nosso microfone. E eu estou ligando, então, o nosso cronômetro agora e eu já te faço a primeira pergunta, Júlio. Por que decidiu tentar ser candidato a deputado estadual? Bom, a minha militância política ela já vem desde a adolescência. Inclusive aqui nessa escola foi onde tudo começou. Eu fui presidente do Grêmio da Satic aqui no ensino médio. E naquele momento eu comecei a ter uma noção, essa experiência de Grêmio Estudantil, de movimento estudantil, traz pra gente uma noção de cidadania, de olhar para as questões além do nosso umbigo, além da nossa própria vida. E naquele momento, lá nos anos 2000, 2001, eu me filiei no PT e atuei na juventude do PT, atuei em outros movimentos sociais. E depois disso, agora mais recentemente, eu fui convidado pelo meu partido a ser candidato a vice-prefeito na última eleição em 2020, que foi uma experiência bastante interessante nesse sentido de conversar com as pessoas, ainda mais no período em que o nosso partido estava passando por uma grande dificuldade, assim, né? Mas naquele momento a gente conseguiu marcar posição, conseguiu mostrar as nossas propostas, o que a gente defendia. E aí, por uma lógica natural das coisas, como naquele momento já havia uma projeção por ter sido candidato a vice-prefeito, me coloquei à disposição para ser candidato a deputado estadual e disputar essa vaga na Assembleia Legislativa. E o que a gente busca as razões que fazem é justamente, depois de quase 20 anos de militância política, a gente colocar em prática os vários debates que a gente tem participado. Eu sou psicólogo, atuo no SUS e tem um acúmulo já dos debates, dos nós, de onde a gente precisa avançar, especialmente nas questões relacionadas à saúde mental, que é o campo onde eu atuo, que a gente precisa colocar em prática. E quando a gente coloca numa disposição para ser candidato, a gente sai do campo das discussões para partir para o campo da prática, para colocar em prática aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente quer colocar, aquilo que a gente defende. Então, as razões passam por isso. Passam por colocar em prática aquilo que a gente pensa e também para se ter uma nova representação aqui na região sul, de novas pessoas, novas representações, que é isso que a gente está precisando agora. Perfeito, Júlio. Agora você pode falar um pouquinho então das bandeiras que você defende. Muito bem. As bandeiras que eu defendo. Eu costumo dizer, Felipe, que eu defendo inicialmente aquilo que eu sou, Eu sou servidor público municipal do município de Sara, atuo no ambulatório de saúde mental. Eu sou psicólogo e trabalho ali no ambulatório de saúde mental, agora afastado por conta da legislação eleitoral. Mas a minha defesa principal é a defesa inicialmente do fortalecimento do SUS. A gente passou agora por um período de pandemia, estamos passando ainda, não está totalmente erradicado. E a gente viu o quanto o SUS é importante na nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque se não fosse o SUS, a gente não ia conseguir vacinar mais de 2 milhões de pessoas por dia. Nós temos no Brasil espalhadas mais de 30 mil salas de vacinação. E a gente só conseguiu ter essa capacidade de vacinação por conta dessa estrutura que já existe no Brasil por conta do Sistema Único de Saúde. Então, a defesa do SUS ela é primordial, está acima, é uma das principais bandeiras que eu tenho levado comigo. Além disso, eu tenho trazido comigo também a questão da luta pela saúde mental. Por que essa é uma das principais bandeiras? Primeiro, novamente, a pandemia ela foi um evento inédito aqui, especialmente para a nossa geração, Felipe?
que passou, jamais imaginaria ter passado por uma situação como essa. E a questão da saúde mental é que existe uma política hoje nacional de saúde mental sendo aplicada no Brasil que está sendo esquecida. O custo dos CAPs, por exemplo, que é uma aplicação de política pública federal, custa R$28 mil. E esse valor já está defasado. E a contrapartida do estado de Santa Catarina é de R$5 mil para um CAPS, que é um valor que mal cobre um profissional de saúde naquele espaço. Então, uma das brigas que eu pretendo levar lá para a Assembleia Legislativa é rediscutir essa coparticipação do Estado no financiamento das políticas de saúde mental, né, que é fundamental, especialmente depois desse momento agora em que a população adoeceu muito mais. Hoje a gente está vendo um quadro epidemiológico de mais pessoas depressivas, de mais pessoas ansiosas e dos números de suicídio aumentando cada vez mais. Agora, dia 10, no último dia 10 foi o Dia Mundial de Combate ao Suicídio, de prevenção ao suicídio. Então, é fundamental a gente relembrar o quanto é importante isso, porque os transtornos mentais são doenças silenciosas, né? Muitas das vezes a gente só vai ver quando ele chega no seu limite, que é a tentativa de suicídio, né? Então a gente precisa trazer de volta essas políticas públicas de saúde mental que estão sendo esquecidas, deixadas de lado, né? Para que a gente consiga proporcionar para a população mais acesso a psicólogos, mais acesso a psiquiatras, mais acesso às medicações e a outros tratamentos também que são importantes em relação a isso, porque a saúde mental ela não é só psicólogo, psiquiatra e medicação, ela é multifatorial, ela é importante ter acesso, é importante a gente proporcionar acesso a emprego, a renda, a moradia, a alimentação adequada, né, para que as pessoas tenham qualidade de vida. Quando a gente tem qualidade de vida, a nossa saúde mental vai bem, né? E para além disso, obviamente também tem as questões de defesa a respeito da educação, que também tem uma questão intersetorial com a saúde, onde os professores também adoeceram muito, os alunos também, né, passaram por um processo de aprendizado bastante deficitário nesse período. E há um problema que a gente precisa avançar aí no próximo período, que é o seguinte: existe uma lei que garante a presença de psicólogo e assistente social em cada escola de educação básica. E essa lei não é cumprida. E a gente vai estar lá na Assembleia Legislativa para brigar por isso também, para exigir que essa lei seja cumprida. Veja bem que a gente não está nem propondo a lei já existe. A gente precisa exigir que ela seja cumprida, né? E se ela está lá, eu pretendo estar lá na Assembleia Legislativa para exigir que essa lei seja cumprida e que a gente tenha psicólogos e assistentes sociais nas escolas para poder fornecer esse atendimento aos alunos, para evitar evasão escolar, para evitar outros problemas relacionados a esse tema. Perfeito, candidato. E como a gente pode ver o trabalho do Júlio se refletido aqui no sul de Santa Catarina? Bom, tem duas formas de responder essa pergunta. Tem a análise de antes, né? Antes de ser eleito, que vai da minha história, né? Meu trabalho refletido aqui parte principalmente a respeito do meu trabalho enquanto servidor público lá no município de Sara, em que eu atuo lá 20 horas, né? E eu realizava cerca de 10 atendimentos por dia, né? Então, reforço a importância da participação do SUS na vida das pessoas, né? Por mais que as pessoas tenham um plano de saúde particular, todas as pessoas, mesmo essas que têm o plano de saúde particular, elas usufruem do SUS de alguma forma, seja através da vigilância sanitária quando vão fazer alguma refeição em um restaurante, que a vigilância mantém aquele restaurante em condições adequadas para a gente comer uma comida adequada, seja na fiscalização da qualidade da água que chega na nossa torneira, através da Anvisa, seja através do SAMU, né? Seja através das vacinas que a gente recebeu lá quando era criança, enfim, ou até mesmo a vacina da Covid que a gente recebeu agora, né? Mas a gente não pode esquecer que além das pessoas que têm plano de saúde particular, existe 70% da população brasileira que tem somente o SUS como referência de saúde, né? Então a gente precisa fortalecer justamente porque existem 70% da população brasileira que só tem o SUS como referência de saúde, né? E para depois da Assembleia, para depois de eleito, né, esse trabalho refletido, ele vai vir exatamente por ser uma representação do sul de Santa Catarina. Ninguém melhor do que alguém daqui mesmo
para saber quais são as nossas deficiências, as nossas necessidades e as nossas reivindicações, para fazer a cobrança lá para o governador do estado que vai ser eleito, para fazer as reivindicações necessárias na Assembleia Legislativa. E aí, para além das questões de saúde, que é a bandeira principal que eu defendo, as questões de infraestrutura, né, as questões da transição energética, que é um debate importantíssimo que nós vamos levar aqui, que por mais que seja um debate federal, a Assembleia Legislativa vai ter que estar presente para também trazer proposições, né? Então existe uma série de debates aí importantíssimos para a gente fazer, que é necessário e que somente uma representação aqui do Sul, né, que como eu tenho me colocado à disposição, para poder fazer esse debate lá em Florianópolis, na Assembleia Legislativa, para a gente poder fortalecer aqui o nosso Sul, trazer mais investimentos para cá e poder resolver esses nossos nós aqui que nós temos aqui na nossa região, que é importantíssimo que a gente faça. Certo, candidato, temos pouco mais de 4 minutos restantes e eu vou deixar esse tempo, então, para você deixar um recado para o seu eleitor. Muito bem, Felipe. Eu quero agradecer mais uma vez a SATIC aqui por ter proporcionado esse espaço. Eu quero dizer que para mim, digo e repito isso, né, é de muita felicidade para mim estar voltando aqui, para quem se formou aqui na SATIC, ver o tamanho que isso se formou, que isso se transformou aqui, virou universidade. Antes era apenas escola, apenas não, né, mas era uma escola técnica, hoje se tornou uma universidade. Eu quero dizer para o eleitor que está ouvindo essa nossa conversa agora sobre a importância do voto, né? Que o seu voto ele é fundamental para decidir o nosso futuro e talvez essa seja uma das eleições mais importantes dos últimos tempos. O que está sendo colocado agora em debate não é somente a disputa entre um partido e outro, é a disputa entre duas visões de mundo. As visões entre saúde e doença, entre vida e morte, entre democracia e autoritarismo, né? Então, eu quero, além de pedir o voto para a nossa candidatura aqui, Felipe, para deputado estadual, Júlio Bittencourt 13613, eu quero reforçar aqui a importância do voto no presidente Lula, né? Que agora tem se mostrado o nosso fio de esperança para que a gente recupere a democracia aqui da nossa cidade, que tem sido da nossa cidade, da nossa região e do nosso Brasil, que tem sido tão atacado nesses últimos períodos, né? As instituições já não têm o mesmo peso que tinham no passado, está tudo sendo muito descredibilizado em função dessa bagunça que o Brasil se tornou. Além disso, toda essa negligência que o governo federal teve com a nossa população, não só com a questão da Covid, mas com as questões de infraestrutura. O Santa Catarina foi o estado que menos recebeu investimentos do governo federal. Então, eu acho que é um debate importantíssimo para a gente fazer aqui, que é a questão da eleição presidencial. Além disso, eu acho importante pedir o voto para o Décio Lima, que é o governador do partido, candidato a governador do Partido dos Trabalhadores. A vice dele, a Bia Vargas, é aqui de Sara, da nossa região. E vai ser também uma ponte aqui do nosso sul do estado para a gente poder fazer esse debate aqui com o sul a respeito de investimentos e tal. O Décio Lima apresenta condições, foi prefeito de Blumenau, foi deputado federal e apresenta condições suficientes para a gente poder ser um grande governador. E ele é um grande companheiro, o qual eu tenho muito orgulho de estar do lado dele e defendendo. E é importante eleger também, nós temos a Frente Brasil pela Esperança, eleger os nossos candidatos a deputado federal, né? E para a gente poder ter não só o Lula não vai governar sozinho, ele vai precisar governar com uma boa bancada de deputados, né? E então é fundamental as pessoas se atentarem e pesquisarem a respeito do seu voto para que a gente consiga ter uma boa bancada de representação da população catarinense lá em Brasília e aqui em Santa Catarina também. E por último, Felipe, eu quero dizer que domingo agora, o presidente Lula estará em Santa Catarina, lá em Florianópolis, no Largo da Alfândega, às 10 horas da manhã. Então estaremos lá para recebê-lo, para a gente também impulsionar a candidatura do Décio Lima aqui em Santa Catarina, dos nossos candidatos aqui também, para que a gente, de fato, possa apresentar para o povo catarinense uma alternativa eleitoral e que, de fato, agora pense nos catarinenses. Muito bem. Candidato, então, Júlio Bittencourt, candidato a deputado estadual. Candidato,
Obrigado mais uma vez pela tua participação aqui no nosso podcast. E lembrando sempre que esse podcast é produzido em uma parceria entre o Portal NG Plus e o jornalismo Unisatic, que tem a supervisão da coordenadora de jornalismo do Portal NG Plus, Amanda Garcia Ludwig, e da coordenadora do curso de jornalismo Unisatic, Karina Farias. Aos nossos ouvintes, muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima.